Oi, gente, essa semana vamos falar sobre 4 assuntos no nosso resumo semanal. Vou procurar ser bastante objetivo. Não poderia deixar de começar falando sobre as manifestações do dia 15 em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Muita gente cobrando, reivindicando a não aprovação desse desmonte. Vocês sabem, aqui na Câmara dos Deputados está dando resultado. A turma lá da base do Temer, que achava que a fatura já estava dada, que eles iam conseguir aprovar a reforma, já estão pensando de outro jeito. Muitos parlamentares, inclusive, que são da base do governo, já estão dizendo que não votam a reforma do Temer. Que bom! Mas é importante que a gente continue a nossa mobilização em todo o Brasil, ocupando espaços públicos, as praças, as ruas. É um absurdo uma reforma como essa, que, entre outras coisas, exige 49 anos de contribuição para aposentadoria integral. É para que as pessoas não tenham direito à aposentadoria, para que eles beneficiem o sistema privado de previdência social. Hoje eu estava saindo de um prédio e 2 amigos que estavam trabalhando na portaria me pararam e perguntaram: me diga uma coisa, vocês vão conseguir lá barrar essa reforma? Eu disse para eles: olha, eu estou com esperança, mas a mobilização tem que continuar. Então aqui é a nossa saudação a todos e todas que se manifestaram por todo o Brasil no dia 15. Foi fundamental para a gente barrar esse desmonte da Previdência Social e da CLT, da consolidação da legislação trabalhista. O segundo ponto, essa semana muitas especulações na Câmara dos Deputados, inclusive uma semana em que se divulga a chamada lista de Janot, muitas especulações sobre a possibilidade de ser colocado em pauta um projeto que anistie o Caixa 2. Eu, na reunião do Colégio de Líderes, perguntei diretamente para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia: me diga uma coisa, vocês estão construindo um texto para anistia ao Caixa 2, isso é verdade? Até porque todo mundo já sabe da posição do pessoal, que é contra. E ele disse o seguinte: não, essa pergunta você deveria fazer ao relator da Comissão da Reforma Política. E aí eu perguntei para ele: então está garantido que não vai ser colocada a votação de um texto como esse no plenário? Aí ele disse o seguinte: não, eu não vejo que nas próximas 2 semanas essa matéria tenha condições de ser votada aqui, até porque não foi votada na Comissão de Reforma Política. Opa! Ele não descartou de que essa matéria possa ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Então a gente tem que estar muito atento. E a posição da bancada do PSOL, você já sabe. A gente vai obstruir para que esse tipo de matéria não seja votada aqui de maneira alguma. Terceiro ponto, gente. Essa semana eles tentaram colocar de novo a proposta, que é uma emenda à Constituição, que precisa de 308 votos, do deputado Alex Canziani, que faz o quê? Flexibiliza o princípio constitucional de que a educação pública tem que ser gratuita nos estabelecimentos oficiais. Eles dizem que é só para cobrar na universidade aquilo que tem uma relação direta com pós-graduação, que não seria o curso de graduação, mas é aquela história, né? Onde passa boi, passa boiada. Quer dizer que a gente vai deixar flexibilizar o princípio da educação pública, que necessariamente tem que ser gratuita. Daqui a pouco eles estão querendo flexibilizar da graduação, eles estão querendo cobrar no ensino médio, eles estão querendo cobrar no ensino fundamental. Não precisa ir longe, aqui no estado do Goiás ele já tem um processo e um projeto de terceirização das escolas públicas. A bancada do PSOL apresentou um requerimento de retirada de pauta dessa matéria e eles sentiram que poderiam não ter quórum para conseguir os 308 votos e, exatamente por medo de que a proposta não fosse aprovada, eles retiraram a matéria de pauta. Então a obstrução do PSOL valeu, a gente ganhou aí 1 semana para que essa matéria não fosse votada. Mário, eu falei que ia falar de um 4º ponto também. A renegociação da dívida urgente. A renegociação da dívida dos estados. Esse é um outro ponto que também é importantíssimo a gente estar abordando. Eles colocaram uma urgência em votação para renegociar a dívida dos estados. Teoricamente isso é uma coisa boa, né? Não, mas não é, gente. Por quê? Eles estabelecem um período de 3 anos de carência. Então vamos para o caso do estado do Rio de Janeiro. 3 anos de carência. E aí, teoricamente, não. O estado do Rio de Janeiro precisa, para pagar os seus servidores, não ter que estar mensalmente pagando a sua cota da dívida à União. Só que o problema são as contrapartidas. No meio dessas contrapartidas vem ampliação
daquilo que são a retirada de direitos dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro e a privatização das estatais. Isso é para privatizar a SEDAI. Então eles dão um período de 3 anos, jogam a bomba no colo do futuro governo do Estado do Rio de Janeiro, não resolvem o problema estrutural do Estado do Rio de Janeiro em relação às suas finanças públicas, mas entregam o patrimônio público do nosso Estado, como a SEDAI, por exemplo, que é superavitária, que dá lucro, né, para entregar por um preço que é muito menor do que aquele que teoricamente seria, eu vou botar aqui entre aspas, de mercado, porque eles estão querendo vender a SEDAI num momento de crise. A SEDAI é uma empresa pública que tem como objetivo garantir algo que é fundamental, que é a vida dos moradores do Rio de Janeiro. Precisa melhorar no abastecimento de água, no tratamento de esgoto? Precisa. Então a gente tem que fortalecer a empresa pública e não privatizar num período de crise. Essa renegociação da dívida dos estados está querendo fazer é exatamente isso, colocar contrapartidas que são draconianas contra os trabalhadores do Rio de Janeiro, os funcionários públicos, e entregar o nosso patrimônio. A gente não pode aceitar isso. Eles aprovaram a urgência, mas a bancada do PSOL, claro, votou contra. Mas a gente vai continuar trabalhando para que, no mérito, eles não aprovem essas contrapartidas. Um abraço grande, gente. Semana que vem a gente está de volta. Um abração.